faço minhas palavras de tantos outros, né? Pelé mesmo disse, Maradona para começar não sabia fazer gol de cabeça. Mas o... Pelé era um jogador completo, né? Completo, sem comparação. Isso é lembrança na verdade, mão de Deus, quer dizer? A mão de Deus. É comparação de argentino, né? Essa é a verdade. Mas uma coisa muito interessante no Pelé, por exemplo, o Pelé Eterno permitiu que pessoas como eu, por exemplo, que nunca tinha assistido o Pelé jogar, né, salvo por pequenas imagens, né, de alguns jogos e Copa do Mundo, pudesse ver o quanto mito ele foi, né, o quanto realmente destacado ele foi. Então, desde os gols, os mais belos gols que a gente pode achar aqui, até momentos históricos, eu sei, teve um momento que Pelé desafiou, hoje a gente vê um jogador falar que vai jogar em La Bombonera, no estádio do Boca, né, e comenta, né, o quanto aquilo é uma pressão. Eu imagino, tem uma cena muito bonita da Libertadores de 62, 63, em que o Santos vai jogar a final contra o Boca, e o Pelé entra no estádio e a torcida começa a chamar ele de macaco, 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 e ele domina a bola, dribla 4 jogadores do Boca, faz o gol, olha para a torcida e chama a torcida. Uma personalidade em campo Uma tremenda. Personalidade inacreditável. Que de repente faltou aos jogadores brasileiros agora. Talvez, mas Pelé só tem um também, né? Eu vi a crítica, o Modro, desse Pelé eterno, de um corintiano. Diz que o maior defeito do Pelé foi não ter jogado no Corinthians. Na verdade, o Corinthians foi a maior vítima do Pelé, né? O Corinthians ficou anos sem ganhar. É pena que o nosso tempo está estourando. É uma pena mesmo, porque o nosso bate-papo está muito bacana. Só assim, uma outra curiosidade. O Pelé, junto com o Garrincha, todos os jogos que os dois jogaram juntos, eles nunca perderam. Quando tinha Pelé e Garrincha, a dupla, sempre ganharam. E quando eles perderam a Copa de 66, foi porque o Garrincha não entrou em campo. E o Pelé saiu machucado, caçado, né? O Pelé foi caçado o tempo inteiro. E aí, mas todos os outros jogos, sempre os dois em campo, sempre ganharam. O ano em que, eu vou pedir para a produção, até para a gente esticar uns 3 minutinhos, o ano em que meus pais saíram de férias, Modro. Para ser bem rápido e bem conciso, é um filme que quase tem um tom documental também. Uma narrativa histórica muito bacana. A gente vai resgatar a Copa de 70. Ali tem uma comunidade de judeus, né? Uma comunidade judaica. Na realidade é um garoto que tem os pais perseguidos politicamente, né? E os pais dizem que vão sair de férias, porque estão sendo perseguidos. Mas o diretor foi bem sutil, inclusive, né, na maneira de apresentar a temática. Ganhou uma série de prêmios esse filme já, assim, extremamente concorrido, digamos assim, né, teve uma série de prêmios ganhos, porque ele consegue de uma forma muito sutil falar sobre os anos de ditadura militar, como contraponto coloca a questão da Copa do Mundo, né, que o futebol tinha uma importância muito grande, né, politicamente falando, e conta a história, narra toda a trajetória da conquista do tricampeonato, né, pelo Brasil, e tendo como pano de fundo essa questão dos anos de chumbo. É um filme maravilhoso. O desempenho do menino foi fantástico. Fantástico, né? É muito bom. E é um filme assim muito sensível, né? No sentido assim, de conseguir trabalhar com a temática pesada, mas de uma forma muito simples, muito bem trabalhada e colocando o futebol como pano de fundo. Vocês são bem mais novos que eu, mas eu passei por essa febre do botão. Inclusive eu tinha a idade desse garoto quando, em 1970. E nós jogávamos muito botão, era uma verdadeira febre. Eu tinha assim de vários times e nós fazíamos no bairro aqueles campeonatos. A exemplo do que o menino fez no filme. Eu joguei muito futebol de botão. Eu também joguei muito futebol de botão. Perdi muito, era ruim. Hoje a criançada está mais grudadinha na telinha, jogando videogame. Hoje né? é mais videogame, hoje é mais outra linguagem, né? Mas está na hora de resgatar um pouquinho o jogo de botão. É verdade. Uma coisa que eu achei interessante agora, durante a Copa, tinha jogo de botão na internet. Você entrava e jogava virtualmente com os teus contendores. Acho que tem a validade, mas perde um pouco a graça. Era uma alegria tu poder escolher o time que tu queria, o jogador que tu queria, botar ele. Geralmente a gente ia um de preferência, né? Pois é, gente, é pena que o nosso tempo está estourado. E o Modo nos trouxe aqui para que a gente sorteasse o México 1986. Em homenagem à Argentina, que foi embora depois de levar 4 da Alemanha, no último campeonato que ela ganhou. Documentário também muito bacana. Documentário da FIFA. Legal. E o Modo também nos trouxe os livros, O Mundo Jurídico no Cinema, né? Também o Quadrinhos, Cine Educação em Quadrinhos e O Cão Tarado. Tá aí, para você que gosta de uma boa leitura, é só mandar o seu e-mail e de repente você é contemplado
com um desses livros muito bons do professor Modro. Tá aí, chegamos ao final, infelizmente. Dr. Otero, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, novamente, é uma honra ter sido convidado, né? Pode convidar outras vezes, né? Estarei presente e falar sobre futebol junto com o cinema, né? E vocês estão de parabéns por ter esse espaço ao cinema, que eu acho que é um espaço que estava faltando dentro da cultura joinvilense. Legal, doutor Diogo Otero, me dou muito com seu irmão, advogado, tributarista, o professor Otero é professor da Univille e também auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, vice-presidente da AJORP, ou seja, tem um dia bastante corrido. Uma série de atividades. E o Modro, que já é bastante conhecido da casa, Nelson Modro, ele que é professor da Univille, tem vários livros publicados e sempre é um prazer estar com você aqui, Modro. Prazer é todo meu, novamente obrigado pelo espaço. A gente conversou hoje um pouquinho sobre futebol, o tempo sempre é bastante curto para falar de tanta coisa. A gente falou de alguns filmes, tem alguns outros poucos aí sobre futebol com essa temática. Mas, com certeza, isso que a gente comentou hoje são bons filmes aí para poder olhar, poder conhecer um pouquinho mais sobre Modro, o qual é o teu endereço eletrônico? Porque eu sei que tem muita gente que gostaria de continuar esse bate-papo com você. Quem tiver interesse, nielson@modro.com.br, e essa semana entrei no Twitter, Nielson Modro. Então também tem lá, tenho colocado algumas coisinhas, pelo menos uma frasezinha lá por dia, entrando nessa outra ferramenta também, começando a descobrir como é que funciona. E quem quiser conversar com futebol, pode conversar com o Dr. Otero também? Por favor. Qual que é o seu endereço eletrônico? Papo de boleiro, né? É diogo@oteroadvogados.com.br. Legal. E eu vou terminar com poesia, Modro. A poesia que eu resgatei lá do filme Romeu e Julieta. Legal. Assim que o amor entrou no meio, o meio virou amor. O fogo se derreteu, o gelo se incendiou e a brisa que era um tufão. Depois que o mar derramou, depois que a casa caiu, o vento da paz soprou.